Ponha sua saia mais leve, aquela de chita, e passeie de mãos dadas com o ar. Enfeite-se de margaridas e ternura, e escove a alma com leves fricções de esperança. De alma escovada e coração estovado, saia do quintal de si mesma e descubra o próprio jardim. A trajetória de um poeta é bem curiosa. Quando eu era menino, na cidade de Esplanada, menino travesso, menino de verdade, cansei de ficar chateado porque as pessoas mais velhas, alguns mais velhos, diziam: esse menino é louco, esse menino é doido. Então, por aí, comecei a imaginar o que era ser doido, o que era ser louco. As traquinagens que o menino fazia não passava de traquinagens futuras de um poeta em outra roupagem. É interessante como a vida se desenvolve e a imaginação vai passando e você vai entendendo o que é um poeta. Então, cresci, me mandei para Salvador, estudei e uma certa feita lá, aos meus 20 e poucos anos, marquei uma consulta com um dentista meu e me parecia que ele tinha alguma coisa de poeta. Muito bem, no dia combinado, apareci no consultório dele, adentrei o consultório e ele de lá olhou para mim e vaticinou: seu poeta, isso é hora de chegar? Eu estava atrasado 1 hora. E eu achando que estava tudo normal. Quando ele falou dessa forma, aquilo me deixou chocado. E a sala toda com os outros pacientes ficaram olhando para mim atônitos. Mas eu, tranquilo, fiquei legal. Aí continuei a ideia de pensar o que é um poeta, né? Você vai definindo na vida, você vai construindo essa definição de poeta. O que é poeta? O que é ser poeta? É interessante isso. É uma pergunta muito boa de se fazer. Então, o que é ser um poeta? Um poeta, eu gosto muito de um ditado pernambucano. Um ditado pernambucano que diz assim: o poeta é todo aquele que retira de onde não tem e coloca onde não cabe. Então, é uma maravilha isso. Porque o poeta é uma figura, uma personalidade, é uma pessoa com uma sensibilidade muito grande, claro, a sensibilidade é importante, e que sabe manusear as palavras, sabe escrever, né? Não é necessariamente que ele saiba escrever para ser poeta. Inclusive, teve um grande poeta na Paraíba chamado Zé Limeira, o qual eu admiro. Foi denominado o poeta do absurdo porque era analfabeto. Ele se vestia muito extravagante, saía na rua, recitando os poemas dele, às vezes não fazia coisa com coisa, e ele era analfabeto. Então não precisa saber ler para ser poeta. Precisa sim ter o espírito, a alma, a mente e a sensibilidade, acima de tudo, para se constituir poeta. E a coisa do absurdo, ela vem em cima disso, do parafuso que tem a menos, né? Muitos dizem, o poeta é aquele que tem um parafuso a menos. Eu discordo um pouco, eu acho que o poeta é aquele que tem um parafuso fora do lugar. Na minha concepção, mais ou menos isso. Então, o poeta é justamente essa pessoa. Nós nos descobrimos poeta justamente com essa palavra dos outros, as pessoas me dizendo depois, depois desse evento do meu dentista, eu passei a raciocinar mais e pude compreender que existia, sim, uma coisa de poesia dentro de mim, da forma como eu encarava a vida. Tanto que eu parafraseio o grande Fernando Pessoa, numa frase, num poematozinho dele que diz assim: ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. Eu parafraseio da seguinte forma: ser poeta não é uma ambição minha, é somente a minha maneira de encarar o mundo.
Então, eu me defino dessa forma. Nós, poetas, temos uma forma, um jeito diferente de encarar o mundo e a vida. Então, não é que tem um parafuso fora do lugar, não é que tem um parafuso a menos. É só um jeito de encarar a vida que as pessoas rotulam de uma forma, de outra, dizem uma coisa, dizem outra. Mas ser poeta é mais ou menos isso. Então, a gente, como poeta, é assim. A vida é completamente incerta. Já é para todos, para o poeta mais ainda. Então, eu me descobri também na música, tocando violão, MPB, adoro cantar, tocar, gosto muito. Mas não consegui me aperfeiçoar como músico. Não consegui. Relaxamento, tal, não sei o que, uma coisa, outra. Mas escrever sempre foi uma paixão, escrever. Pegar a caneta, uma folha de papel branco, adoro fazer isso. Pego uma folha de papel branco e começo a escrever, sai alguma coisa. Nem sempre sai poema. Às vezes sai conto, às vezes sai um poemeto. Às vezes não sai nada, escrevo por escrever, só para ver a caneta deslizar. Adoro fazer isso, faço até hoje. Não gosto muito da mídia virtual, da coisa virtual, do computador, escrever. Não, eu gosto da caneta em cima do papel branco. Adoro fazer isso, adoro escrever. E aí tem a ver com os momentos que você passa, e aí esses momentos você registra ele no papel, em forma de poema, em forma de contos, em forma de casos. E nós vamos tocando a vida sempre nesse contexto, um contexto artístico, de poesia, sobretudo para mim, e de música também. Que a música e a poesia é difícil separar uma coisa da outra, muito difícil. Elas caminham junto, elas caminham paralelas. Vê a música do Belchior, Paralelas. Então elas caminham paralelas, a música e a poesia. E eu quero falar disso sim. Existe uma briga assim, escondida, dessa coisa do músico não ser poeta. Eu acho que os músicos, tem muitos músicos poetas. Quem vai dizer que Caetano Veloso não é um grande poeta? Eu não digo isso. Pode ferir algum poeta, mas para mim ele é um grande poeta. E um grande músico. Então, muitos poetas não gostam de dizer que Caetano Veloso é um grande poeta, assim como outros. Vanderly, um grande poeta, que faleceu. Adoro Vanderly. Então, a música é sempre presente no poeta. Sempre. Mesmo ele pode até não saber tocar um instrumento, mas a música está presente. Até porque os fonemas que saem das palavras, eles são sonoros. E as palavras bem pronunciadas, os fonemas saem muito bonitinhos, que tem a ver com música. É assim, é um barato. Mas eu falava da Praça da Piedade. O movimento Poetas na Praça foi extremamente importante para mim. Acredito que para eles também, né? Eu, quando adentrei o grupo, entrei no movimento, propriamente dito, o movimento já tinha começado há algum tempo. Mas eu fiz amizade com Geraldo Teles, Geraldo Maia, Eduardo Teles, foi um dos maiores fundadores, foi um dos grandes fundadores, os dois maiores fundadores do movimento. Teve o Metista Nunes, todos grandes poetas. O saudoso Eduardo já nos deixou. É uma pena, é um grande poeta. Mas o Geraldo é um grande amigo, um grande poeta. Então o movimento Poetas na Praça foi muito importante para mim, como poeta, como pessoa. E também descobrindo, né, como ser entre aquelas pessoas que encaram a vida de uma forma diferente. Eu também me sentia bem com eles. Então foi uma época muito boa a minha trajetória no movimento Poetas na Praça. Então, a poesia nunca me abandonou. Eu tentei algumas vezes tirar férias da poesia e não consegui. Já tirei férias muitas vezes na vida de outras situações, mas da poesia eu nunca consegui tirar férias. Ela me conduz, ela me dá refúgio, ela
Elami. A poesia é maravilhosa. Eu mostrando o meu livro para um amigo meu que é músico, e ele falou, aqui está o Adil Penalva, o grande poeta, meu amigo, não sei o quê. Aí eu digo, não, rapaz, não, grande não. Um poetazinho, um poeta menor. Grande não, um poeta menor. Eu gosto muito dessa coisa. E aí, eu falei, peguei o microfone lá e fui falar. O poeta não fala blá, blá, blá. As pessoas ficaram meio assustadas. O poeta não fala um blá, blá, blá. O poeta fala blé, blé, blé. É assim, as participações, elas são muito assim, espirituais, muito de momento, de improviso, coisa maravilhosa. Improviso é uma coisa maravilhosa. Na música eles chamam jazz. Improviso é o jazz. Na poesia é improviso mesmo. Você tem a poesia do repente, que o grande Zé Ramalho é craque nisso, né? Ele é um repentista fabuloso, ele vem desse negócio. Que a poesia de repente, a música do repente também. Então, eu com meu pai, na Praça da Piedade, onde minha tia possuía um apartamento, no 5º andar do edifício Aliança, Praça da Piedade. Eu com meu pai na varanda, olhando os poetas recitando lá na praça, e nós apreciando aquela situação maravilhosa. E meu pai era poeta também, adorava isso. E eu, sabendo disso, um dia lá, bem antes de eu conhecer o movimento, de eu me relacionar com o movimento, eu comecei a ficar na praça ali, olhar, e aí comecei a conhecer o pessoal do movimento. E aí disse a ele que queria visitar. Eles me colocaram no espaço e, claro, a praça está lá à vontade. Eu comecei a falar e os caras, chamei a atenção dos poetas e comecei a recitar. Então, quando eu estava com meu pai, eu disse, meu pai, eu recitei poema já ali na praça. Ele olhou para mim e disse, você já recitou ali, meu filho? Já, meu pai, já recitei. Aí ele gostou dessa coisa e comecei aí realmente a exercitar o lado de recitar poesias. Eu comecei a colocar isso para fora de mim. Comecei a me autenticar como poeta. O poeta tem que recitar. Mesmo ele não escrevendo, mas ele tem que recitar poema dos outros. Como eu comecei esse vídeo recitando um poema de Carlos Drummond de Andrade, o grande Drummond. Então o poeta tem que recitar, precisa recitar. Mais sobre o movimento, né? O movimento Poetas na Praça, hoje ele faz parte do currículo da educação da cidade de Salvador, no estado da Bahia. O movimento Poetas na Praça aparece como um dos veículos fomentadores da cultura, da própria poesia. Isso é importante. Nós somos prova disso, fizemos muito poema lá, regimentamos muitas atenções. E tinha um colega meu, chamado Antônio Short, também já saudoso, já nos deixou. Ele gostava de recitar, sobretudo, Gregório de Matos Guerra, que nós também gostamos, que é um baiano, nosso conterrâneo, Gregório de Matos Guerra. A coroa portuguesa deportou ele para a África, e ele, porque ele tinha uns poemas, e nós gostamos, os poemas pornográficos, palavras duras. E tinha esse amigo nosso, colega, que citava Gregório de Matos, chamado Antônio Short, e ele citava aí aquelas pessoas mais moralistas que chegavam na praça, meu Deus, aquelas senhoras botavam a mão assim, com os dedos abertos, que queria ver o cara. Recitando Antônio Short, recitando Gregório de Matos, aquela poesia dura, poesias pornográficas, mas bonita, assim, a poesia é sempre bonita. Então a história da poesia na praça é uma história que eu levo no meu coração. Foi muito bom, foi uma amizade muito boa com todos os poetas, foi uma época muito boa na minha vida. E aí tudo passa, essa época passou, nós também procuramos outros recitais, e a música sempre esteve presente na minha vida, e aí eu passei a tocar em alguns lugares, fazer apresentações musicais, que eu também toco violão e canto.
Mas o pano de fundo está lá, o poema por detrás, a poesia, todo o modo de encarar a vida, o mundo e tudo que lhe cerca. Poesia é mais ou menos maravilha. Poesia é poesia. Esse vídeo, ele é feito para compor a estrutura do nosso livro Poemas e Casos. Então esse é o meu segundo livro. E esse vídeo que nós estamos gravando, ele é nesse contexto. Segundo livro. O nosso primeiro livro chamou-se Poemas com Cheiro e Cor, que já está na segunda edição. Então, nosso trabalho com poesia sempre foi dessa forma, muito direcionado, muito determinado, muito nesse sentido. Essa foi uma das últimas apresentações nossa como poeta, que eu fui no Solar do Unhão, meu filho me chamou, meu pai, tem uma apresentação lá dos caras que tocam jazz, maravilhoso e tal. Aí ele me chamou a primeira vez, aí eu nunca mais deixei de ir. Sempre que eu estou na cidade de Salvador, eu vou lá, né? E os caras fazem isso no sábado lá, no fim da tarde, 5 horas, sempre pôr do sol, aí se estende até 10 horas, nunca mais do que isso. Mas maravilhoso, Ronnie Scott, Mo Brasil, uma turma maravilhosa do jazz, Litieri é maravilhoso, todos os músicos consagrados na cidade de Salvador. E aí os caras tocando lá, e eu falei para um amigo meu, rapaz, eu quero ver se cita aí alguma coisa, algum poemazinho. E falei com um rapaz lá, uma menina que estava produzindo nesse dia o evento. Ela disse, sim, você vai falar com o Mo Brasil. O Mo é o grande baterista da família Brasil. Aí eu fui falar com o Mo. Mo, tem espaço aí para poesia? Ele disse, claro, tem. Aí me orientou, depois daquelas 2 pessoas, você pode lhe chamar, você pode chegar aí. Eu digo, oxe, pronto. Aí foi maravilha. Então ele me chamou, aí espaço para a poesia. Aí eu cheguei lá e citei um poema muito bonito. E também fui breve porque o espaço é jazz, espaço de música. Eu não quero também criar nenhuma celeuma. Citei 2 poemas, me apresentei, falei do movimento Poetas na Praça, viva o movimento Poetas na Praça, não morre nunca. Então, aí me despedi do pessoal, consegui algumas palmas, modesta, porque o espaço é espaço de música, não é de poesia, mas consegui ainda sair satisfeito, foi maravilha, foi ótimo. Aquilo que a gente trajetou, né? Fez aquela linha desde o início, eu garoto na cidade Esplanada, e as pessoas, os mais velhos, achavam naquele menino um comportamento esquisito, mas tudo bem, aquele menino bem brincalhão, bem com brincadeiras incomuns, né? E aí aquele menino que foi crescendo, e lá para os meus 20 e poucos anos, foi essa primeira vez que eu fui ao dentista, que já falei. Então, isso me chamou muita atenção. Eu comecei a raciocinar, procurar descobrir o que é ser poeta, né? E a vida vai passando e você imaginando que isso, como é ser poeta, quem é poeta, por que chamam de poeta, e se ele é de fato um poeta, né? O que é ser um poeta de fato? Então, as definições que eu fiz aqui foram maravilhosas, porque eu peguei algumas, parafraseei Pessoa enfim, você vai formulando todo um contexto de vida, de encarar, de modular a sua própria vida em cima de uma situação que você diz, poxa, sou eu somente desse jeito? Não, tem outros poetas também que têm desse mesmo jeito de agir. Então, para mim, é isso que se forma, é assim que se forma, é assim que é a vida de um poeta. Muito bem, agradeço a todos, agradeço a você que me achou na internet. Muito bem, então esse vídeo, ele faz parte do livro o qual falei, Poemas e Casos. Então esse livro vai me ajudar a divulgar, esse vídeo vai me ajudar a divulgar o meu livro. Então vocês, se puderem, compartilhem e façam todo esse trabalho para ajudar o poeta Adil Pena. Muito obrigado.
O livro intitulado Poemas e Casos, eu falei muito sobre poemas, agora eu vou contar um caso que eu escrevi, que é sobre o nosso ex-vaqueiro lá na cidade de Abaré, no sertão da Bahia, onde eu gosto de dizer o sertão dos urubus voam baixo, por causa da quintura do astro-rei. Então, o senhor da Silva, ele foi nosso vaqueiro e, teimoso como era, indivíduo de pouca fala, fechadão, semblante queimado do sol. E lá na fazenda choveu muito, uma época, e ele vinha num jeguinho pequenininho e eu estava montado num cavalo. A montaria dele era o jegue, e aí deparamos lá com uma passagem, um córrego cheio, muito cheio, largo. Eu passei de cavalo e eu disse: senhor da Silva, me aguarde, que eu vou lá resolver o que eu tenho que resolver e volto logo. Ele teimoso: não, eu vou também. Eu digo: não, rapaz, não faça isso, eu já prevendo. E ele teimoso meteu o jeguinho de lá para cá, eu já estava do outro lado. Ele meteu o jeguinho magrinho, bambo, e o velho forte em cima do jegue. Quando chegou no meio do córrego, o velho caiu com o jegue, com tudo. Viraram os dois no meio do córrego. Interessante. E aí tinha um pessoal que ficou lá onde ele estava, na outra margem, e eu do outro lado, já atravessado o córrego. Descemos todos com medo, fomos pegar ele e o velho, ele e o jumento, rolando na correnteza, antes que o fato hilário se tornasse uma tragédia. Mas tudo final feliz.